Olá, Cleverton Vieira aqui com você e seja bem-vindo a mais um Pequenos Goles de Água Viva. É uma honra e um prazer estar aqui contigo e poder compartilhar algo de Deus. O Pequenos Goles consiste em trazer respostas bíblicas para situações do nosso cotidiano. Então vamos aqui fazer uma reflexão, vamos estar junto, vamos pensar em algo que a palavra de Deus fala para nós e como podemos aplicar isso no nosso dia a dia. Vamos embora! Eu creio que a Bíblia tem resposta para todas as coisas, tá bom? Então, se você tem alguma situação aí, se você quer ver, puxa, como que eu aplico determinada situação na minha vida, vamos lá, aqui é o lugar, porque a Bíblia responde tudo para nós. Mas antes de começarmos, se você ainda não está inscrito aí no meu canal, se inscreve aí no YouTube, tô lá como Cleverton Lima Vieira, você encontra também como Pequenos Goles de Água Viva. Se inscreve, põe o sinalzinho lá para você receber notificação aí dos vídeos. Eu solto vídeos curtos durante a semana, tenho pequenos goles, tem uma porção de coisa. Tem também uma playlist aí, Pequenos Goles de Água Viva, tem 180 mensagens lá, mais ou menos lá, para você refletir aí nas coisas do Senhor. Eu creio que vai ter uma palavra ali para você, uma resposta, uma direção em alguma dessas mensagens, tá bom? Tô também no Facebook, no Instagram, no TikTok. Em todos aí você me encontra como Cleverton Lima Vieira, sempre com uma mensagem bíblica, uma mensagem curtinha aí. Dá um curtir aí nesse vídeo também, compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas. Não é para ficar conhecido não, gente. Se fosse por isso, meu irmão, já tinha parado isso há um tempo. Mas é para que a gente possa alcançar mais pessoas, assim como o Senhor Jesus nos falou. Ide por todo mundo. Olha aí, você pode ir por todo mundo através de um compartilhar aí nesta mensagem aqui, tá bom? Então vamos lá, compartilha aí, se inscreve, me siga nas redes sociais aí, sugira aí assuntos, sugira aí, coloque dúvidas aí, é uma honra, é benção demais falar contigo aí, eu amo falar sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus, então vai ser um prazer imenso falar contigo. Como eu sempre digo também, fica nessa mensagem, assiste ela até o final aqui, porque talvez você pegar o comecinho aqui e sair, não vai fazer sentido nenhum para você. Então fica até o fim aí, para você entender o panorama completo. E vamos lá, a mensagem de hoje tem o título de Aquele que está com o Senhor carrega a bênção. Nós vamos ler aqui um texto que está lá em Gênesis 39, do 1 ao 6. E a gente vai ver um pedacinho da história de José. Se você for ver na Bíblia, a história de José é muito tocante, né? Ela vai ali de Gênesis 37 até o fim ali de Gênesis, se eu não me engano, 40, não, eu não vou chutar, não lembro aqui o final, mas vai até o fim ali de Gênesis, ali a história de José. É uma história muito abençoadora. Então a gente vai ver um trechinho aqui da história dele, que tá lá em Gênesis 39, dos versículos 1 ao 6, que diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, lembre-se disso, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, com José, e que o fazia prosperar em tudo o quanto realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Uau! Olha a história de José, se for ver o começo da história e depois como as coisas acontecem ali na vida dele. Continuando, Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo.
Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que ele tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Até aí, querido. Então aqui, o que está falando? Se você for ver aqui o começo ali da história de José, ali em Gênesis 37, ele era um cara, né, sonhador, vamos dizer assim, um cara sonhador. E aí os irmãos ficaram com ciúmes dele. E o pai também tinha uma certa predileção por ele ali. E aí os irmãos ficaram com ciúme e queriam matar ele. Só que ao invés de matar, colocaram no poço. Depois veio um grupo ali, eles venderam o irmão. E aí o irmão depois aqui foi vendido lá pro Egito. Então assim, você vê, se for acompanhar a história de José, eu falei para você prestar atenção naquele "o Senhor estava com José", porque você vai ver inúmeros versículos aí que dizem isso. O Senhor estava com José o tempo todo. Então tudo o que ele fazia prosperava, tudo que passava pelas mãos dele ali prosperava. E aí Potifar ali viu que que tudo acontecia, todas as coisas eram abençoadas com ele, colocou ele como aos cuidados de tudo na casa dele, ali do palácio, de tudo mais, de tudo que ele possuía. E aí foi deixado aos cuidados de José, e ali as coisas foram sendo abençoadas, né? Você vê ali que ele diz aqui, Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Ou seja, o Senhor abençoou a casa de um egípcio por conta de um homem de Deus que estava lá, um homem que era do Senhor. Isso que eu quero falar contigo ali. Quem está com o Senhor carrega a bênção. Então o fato de o Senhor estar com José e, consequentemente, José estava com o Senhor, onde ele estava era abençoado, querido. Então onde ele pisava, até ali no Egito, né, que eles não professavam a fé em Deus ali. O Egito até hoje, né, tem fé em vários deuses ali. E até se você for ver as 10 pragas que foram enviadas, cada uma praga era para confrontar um dos deuses ali do Egito, tá bom? Se você não sabia disso, qualquer dia a gente grava um vídeo aí sobre isso também, falando sobre essa situação. Ou seja, mesmo ali na casa de um egípcio que não tinha Deus como Deus, né? A casa foi abençoada por conta de José estar ali naquele lugar. E o Egito foi grandiosamente abençoado. Se for ver depois aí, continuação de Gênesis, aí a continuação da história de José. Porque Deus estava com ele e ele estava com Deus, querido. Então pense nisso, olha só. Aqueles que estão com Deus carregam bênçãos. Puxa, eu vou então me voltar a Deus, vou numa igreja agora mesmo para ele me abençoar. Querido, ele pode te abençoar sim, mas muito mais que isso, você vai passar a ser a própria bênção. Olha que precioso! É muito mais que só, como que eu posso dizer, satisfazer as nossas situações, satisfazer ali só as nossas necessidades. Você é a própria bênção. Onde você estiver, a bênção estará junta. O que precisa? Você estar com Deus. E muito mais hoje, aqui, na época de José era diferente. Depois que Jesus se foi, ele deixou o Espírito Santo conosco, ou seja, o próprio Deus está em nós. A presença de Deus pode estar em nós. Olha aí, querido, muito mais assim você vai ser bênção. O que é necessário? Você se voltar verdadeiramente a Deus, você viver verdadeiramente o que Deus ensina, o que Deus direciona. Seja você a própria bênção. Lembre-se disso. Onde um homem de Deus, onde alguém que está com Deus está, verdadeiramente está, tá bom? Não adianta só falar, eu estou com Deus, e aí não vive nada do que Deus ensina, vive de maneira totalmente torta. Aqueles que verdadeiramente que estão com Deus carregam a bênção. Olha só, estuda ali a vida de José, você vai ver que linda a história de José. Então, querido, lembre-se disso. Aquele que está com Deus carrega a bênção. Muito mais, é a própria bênção. Então busque o Senhor agora mesmo, se volte verdadeiramente para Ele, para que você
e sua casa e todo o redor seu seja abençoado ali, tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha edificado sua vida. Busque ser uma bênção sendo um com Deus. Tá joia? Deixo aqui aquele abraço, aquele beijo de sempre. Fica com Deus e até a próxima mensagem. Deus te abençoe.